a gente sabe também que é um mal dessa geração, é o mal da ansiedade, da depressão. Ninguém tem mais tempo pra nada, você olha pra Instagram, é todo mundo feliz, é todo mundo alegre, é o mundo perfeito de Bob. Nós estamos vivendo um período que nós precisamos olhar com atenção pra esses problemas da sociedade. E a igreja, eu acho que ela precisa estar atenta nesse ponto. A gente não pode simplesmente viver como se essas coisas não estivessem acontecendo. Bem-vindos a mais um podcast da Almadeg. Hoje nós vamos conversar com uma galera incrível. Eles fazem parte do nosso campo de Samambaia Norte, pastoreado pelo nosso querido pastor Caetano, amigo nosso, amigo do meu pai. E eles são a Umadex. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a história. Essa conversa tá muito, mas muito interessante. Se eu fosse você, assistir até o final, beleza? Tem um spoiler no final, hein? Quer dizer, tem vários spoilers nessa conversa de hoje, tá bom? Deus abençoe, vem com a gente nesse episódio. Presbítero Matheus e presbítero Eliabe, muito bem-vindos ao podcast da Almadeg. É um prazer enorme para nós estarmos recebendo vocês, coordenadores do Madex. Para quem não sabe, o Madex é o Congresso de Juventude e Adolescentes, tô certo? Do campo de Samambaia Norte, campo vinculado ao Ministério Internacional do Guará. É a União de Mocidades, né? União de Mocidades e Adolescentes do campo de Samambaia Norte. Né? E é um prazer ter vocês aqui, conversar com vocês um pouco desse congresso, que ele é muito importante ali para aquela região, para aquele bairro onde vocês estão, não só somente para quem está ali, mas para as suas congregações, subcongregações, sedes locais. E é um prazer enorme estarmos aqui. Então, antes de começar a falar sobre esse assunto sobre o Madex, eu queria conhecer o Matheus, é casado, Eliabe, conte um pouco aí da vida pessoal, também para o pessoal que está assistindo conhecer um pouco sobre vocês. Certo. Primeiramente, paz do Senhor. Muito bom. O costume assembleiano. Bom assembleiano. Paz do Senhor. Me chamo Matheus. Sou hoje, pela graça de Deus, presbítero. Amém. Lá no campo de Samambaia, no pastor Caetano. Estou como líder dos jovens. Amém. E ajudando na coordenação do congresso do Madex. Sou casado com a senhora Bianca. Amém. E... A Bianca que canta. Isso. Legal. Casado, graças a Deus. E nós estamos aí nessa luta, nessa batalha, né? Que bênção. Estou no campo de Samambaia desde quando nasci. Olha aí. Meu pai foi... Quantos anos você tem? Vou fazer 30 esse ano. 30 então, anos de campo. É uma história, né? É uma história. Então, meu pai foi um dos líderes no passado dos jovens e hoje eu carrego essa herança, né? Ele liderou durante algum tempo, na época ainda não era um Madex, era com Madex, né? Daqui a pouco o Eliabe expõe isso aí. Mas ele foi um dos líderes deste congresso também e fez parte dessa história. E depois que casou, teve filho e tal, e a gente vem trazendo esse legado aí, carregando tudo. Que bênção. Fazendo a sucessão aí, o que o pai começou. Isso. Que bênção. Meu amigo Eliabe, cara, você agora é dirigente de igreja também, né? Que bem. Além de coordenar o congresso, pastoreando igreja. Conta aí um pouco da sua vida pessoal, casado... doutor. Paz do Senhor também. Prazer estar aqui, agradeço aí ao convite, a gente poder estar aqui falando um pouco do Madex. Pois é, eu casado também, 30 anos, né? Também no Campo Samambaia desde que eu nasci, né? Já estou lá. Era inevitável não ser, né? Para quem tá ouvindo, no caso, não saiba, né? Sou o neto do pastor Caetano, né? Que é o pastor presidente do Campo de Samambaia. E desde que eu nasci, eu estou lá no Campo de Samambaia, né? E aí... É isso, eu sou casado, estou como um pastor dirigente, sim, né? Fui líder de jovens, não sei se eu ainda não deixei de ser, porque tá tudo tão recente na minha cabeça, né? Que eu tô dirigindo igreja tem menos de 3 meses de experiência agora. Foi em dezembro, né? Então tá muito recente. Sim.
E até então eu era líder de jovens lá, junto com o Matheus, né? E eu tô lá, o quê? Desde antes da pandemia, foi quando? A pandemia foi 19, 20, né? 20, então tá desde 19. Então? Eu tô desde, não, tô antes. Então é só um marco ali. Tô há 2 anos já, antes da pandemia eu tava. Então entendi. Então tô desde 2018 ou 17 por ali, já trabalhando com essa juventude. Vimos muitos frutos ali, muitas pessoas crescerem, desenvolverem ali, graças a Deus. E estou agora com essa missão, né, de pastorear a igreja, né? E aí a gente acaba adquirindo novas funções, né? Só para o pessoal entender de casa que o Eliabe e juntamente com o Matheus, também o Guilherme, fazem parte da coordenação ali juntamente com o pai do Eliabe, o pastor Renato, que é o coordenador geral. Exatamente. Isso? E aí todos vocês trabalham em conjunto na coordenação, uma equipe muito grande, uma equipe muito boa. Para quem não lembra, vocês vão se recordar lá no Congresso da Almadeg do ano passado, tinha um pessoal na praça de alimentação da Almadeg lá em 2024. Então vocês vão lembrar, quem comandou essa praça de alimentação foi o pessoal lá do campo da Samambaia Norte. E as notícias foram muito boas, o feedback foi muito positivo. Que bom. E vocês já estão intimados para 2025 estarem conosco. Né? Aqui não tem ideia dessa não. Tá vendo? Mas porque não sou eu. Foi o trabalho de vocês que deram fruto. E agora eles querem, eu não posso fazer nada. Falaram do crepe, do café gelado, do monte de coisa que vocês fizeram. Mas só para vocês entenderem, brincadeiras à parte, que é uma equipe toda que trabalha, né? Então, eles dois aqui estão representando toda essa coordenação. Graças a Deus, nós estamos aqui representando o coordenador mesmo, oficial, presidente há empossado. Muitos anos, né? Eu não sei nem dizer quantos anos, é o pastor Renato. O pastor Renato é o presidente oficial da Almadex, né? E junto com ele, tem eu, o Matheus, o Guilherme, né? E o que acontece? Lá no Madex, para cada congregação que a gente tem, para cada líder de jovem, ele é um coordenador do Madex. Né? Porque ele é um braço do Madex lá. Sim. Então ele é um coordenador. É claro que... é o meio de comunicação lá na congregação. Exatamente. Então, assim, é claro que cada um vai ter uma atribuição diferente. Às vezes a gente, por estar mais perto da coordenação da frente, a gente tem umas atribuições diferentes, mas coordenador, a gente entende que todos aqueles que são líderes de uma congregação, que estão em algum ponto, seja aqui em Brasília, seja no Mato Grosso, que a gente tem igreja lá no Mato Grosso, inclusive que vão vir para o Madex esse ano, é um coordenador do Madex. Então, assim, de coordenador a gente fala da gente, mas todos os líderes de jovens do nosso campo são um coordenador do Madex. Não, é uma logística que vocês montaram de trabalho que é muito interessante, que a gente também utiliza na Almadeg, porque na Almadeg a gente trabalha com coordenadores dos campos vinculados, né? E porque é impossível você fazer comunicação com todos. Por exemplo, você não vai estar em Mato Grosso lá toda hora. Então tem que ter uma pessoa lá que fale a mesma língua que vocês para estar levando as informações, né? É muito interessante essa forma de trabalhar e muito bela. E aí a gente chega no Madex, propriamente dito, que é o tema da nossa conversa de hoje. Uma pergunta. Desde quando existe o Madex? Vamos lá. É uma história que ela se junta. Se junta porque esse congresso, e aí vamos tirar o nome, esse congresso, que acontece nesse mesmo período todo ano, ele vem lá desde 1992. Desde 92. Com a criação do campo de Samambaia, veio então o congresso dos jovens ali. Então, desde que o campo de Samambaia passou, aí eu não tenho certeza se foi a mesma data agora. Peço até perdão aí tem gente que entende muito de história, grava os dados, eu não gravo. Eu não lembro se o campo de Samambaia nasceu em 91 ou 92, mas foi bem perto, entendeu? Então, ali, desde que o campo de Samambaia ele começou ali, já começou. Na época, era acho que foi com o Ciadex primeiro. Com o Ciadex. Aí depois foi para o Comadex, que era uma conferência, né? E aí, a partir de 2008, virou o Madex. Inclusive, o meu primeiro congresso... O meu também. O nosso primeiro congresso que a gente participou como adolescente, como jovem, foi o primeiro Madex que teve. Vocês lembram assim na memória? Camiseta roxinha. Com certeza, camisa roxa ali, a gente lembra Ainda tem essa camiseta, será? Tem, Rapaz, tem guardado.
Acho que tem pra vender ainda, se brincar. Da Roxa não. Mas tem lá na igreja. Mas a gente guardou pra todas as edições do Madex, né? Antes vocês vão deixando lá. A gente tentou fazer um acervo histórico também das do Comadex, só que é mais difícil, né? Mas os irmãos ainda têm muitas camisas, né? Entendi. Agora do Madex a gente tem todas. Entendi. Então uma história que, mesmo mudando o nome, o propósito era o mesmo. A união dos jovens do campo de Samambaia. Exatamente. Norte, né? Sempre foi ali o mesmo propósito, só a nomenclatura mesmo que mudou. Mas assim, tem um porquê dele ter sido criado? Houve quem estava lá no início viu essa necessidade, que tinha que ter um congresso para a juventude. Qual foi o objetivo ali na época? Vocês sabem mais ou menos? Já conversou com alguém da época? O surgimento, né, vem da necessidade de você ter um movimento especial para jovens, né? Não tem como você dizer que é uma igreja. Eu vou puxar muito aqui uma coisa que eu falei falando em podcast, isso é muito mais engraçado, porque parece que eu tô copiando. Mas eu aprendi com ele, eu aprendi muito com o Marcos Madaleno, né? Sim. Marcos Madaleno, pra mim, eu gosto muito, absorvo muita coisa dele, da igreja da cidade. E o que ele fala? Uma igreja é como uma casa, e a casa tem vários quartos, né? Às vezes você tem o quarto da criança, né? Que, já tem bichinho, tem ursinho, tem coisinha no teto, né? De repente, o quarto da criança, ela passa por ser um quarto de adolescente. Um quarto de adolescente é totalmente diferente. Às vezes você vê uma meia jogada, um skate na parede, né? Coisa que você não vê no quarto dos seus pais, né? No quarto dos pais, geralmente, é um quarto mais sério. Sim. Mas os pais também têm algumas personalidades dele. E existe um lugar comum na casa que todos eles precisam estar em união, que geralmente ou é a mesa da cozinha ou é a sala de casa. Sim. Então, o quarto do jovem ali tem uma meia jogada, alguma coisa ali, mas na sala isso não tem, né? Então, a necessidade de um congresso para jovem, a gente vê que é a necessidade de o jovem ter um espaço ali dele, sabe? É óbvio que o jovem, eu sou totalmente contra essa coisa de coisa só para jovem, 100%. Não, o jovem tem que aprender também a estar com o restante da igreja, o corpo. Somos uma família, somos um corpo, todo mundo tem que aprender a estar em harmonia. Mas o Congresso dos Jovens eu vejo como um braço, um local ali dos jovens, né? Ainda mais no período que é o Madex, que é o período do Carnaval, né? Então, se você não tem nada nesse período, ou os jovens eles vão assistir. Quem não faz nada fica em casa assistindo televisão. Sim. Na televisão. Fica no YouTube, fica no TikTok, fica no Instagram. É verdade, hoje em dia, né? Hoje mas na época, na minha época lá, 2008 não tinha ainda tanta internet assim, né? Caraca, que loucura. Loucura pensar nisso. Mas, então você tinha naquela época, se você não tivesse no congresso, ou você ficava em casa assistindo TV, ou você era chamado para alguma outra coisa. Então, né, não tinha como. Você tinha que ter um movimento para esses jovens estarem ali. Ainda mais porque o carnaval é um período que alcança todas as faixas etárias, mas a gente sabe que o foco mesmo ali, o que chama muita atenção são dos jovens ali, adolescentes. Adolescentes não muito, mas principalmente os jovens ali. Então a gente aproveitou, né, esse período, e aí surgiu aí, o Comadex na época, surgiu dessa necessidade de ter alguma coisa para os jovens especificamente e também para não deixar nesse período tão afrontoso, né, deixar esses jovens soltos, né? Não, entendi perfeitamente. Porque aí você cria um ambiente, um espaço. Na verdade, você já tem uma cultura de anos. Exatamente. Né? Desde 1992. Então já cria uma expectativa. Já cria também uma agenda anual. Todo mundo sabe do Campo da Samambaia Norte que na época do feriado... Do feriadão do Madex. Feriadão do Madex, exatamente. Não, que é para os outros, que quem não conhece, é o feriado de carnaval. Para os leigos, brincadeira. E aí uma geração que vai, uma após a outra, vai passando. Exatamente. Porque foi criado em 92, vocês acabaram de falar aí. Olha, nós chegamos lá em 2008. Nós começamos participando ali, aprendendo com cada administração, cada palavra. E aí Deus foi trabalhando. Hoje, vocês estão nessa posição de coordenação. E sabe qual é a missão agora? Levar a próxima geração a assumir o lugar que vocês estão. Verdade. Então aí o propósito é esse. Exatamente. Né? Eu imagino que seja esse. É criar uma cultura que se perpetue, mas sendo com propósito em Cristo. Sim. A palavra sendo anunciada,
A programação sendo, apesar da igreja participar como um todo, geralmente o tema é voltado mais para a juventude, para fortalecimento da juventude. E aí a gente já entra na questão do tema para 2025. O tema desse ano está baseado lá, estou vendo aqui na cabeça de vocês, lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Parabéns pela camiseta, ficou muito bonita. Valeu. Tá? Espero que a minha GG esteja reservada lá para eu pegar, tá? Vou lá buscar. Mas, entretanto, todavia, como vocês chegaram nesse tema? Falando assim, gente, é esse tema que Deus quer que seja trabalhado em 2025. Posso falar? Você que manda. Bom, participei ativamente da escolha do tema esse ano. Geralmente tem várias formas de escolher temas, né, que a gente faz, dinâmicas e tudo mais, mas esse ano o tema ele surgiu de uma necessidade, como você falou. Vocês identificaram, então. Identificamos, porque ano passado teve uma música que foi muito forte, e toda vez que tocava a gente via que as pessoas se sentiam muito, não só a igreja, não só os jovens, todo mundo sentia muito, e de fato a música forte. Como é que é aquela... Jesus, eu quero declarar teu nome. Sim. Aí fala teu sobre... nome é cura. Ele fala sobre toda mente em coração, sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Sim. E a gente via que sempre que cantava sobre ansiedade, medo, havia uma coisa muito forte. Um impacto espiritual. Isso. Então a gente sabe também que é um mal dessa geração, é o mal da ansiedade, da depressão. E então surgiu como uma forma da gente olhar assim e falar, tá, a gente hoje tem um mundo que tá exigindo da gente o nosso máximo, que tá... Ninguém tem mais tempo pra nada. Você olha pra Instagram, é todo mundo feliz, é todo mundo alegre. Você olha pra... É o mundo perfeito de Bob. Tudo é tudo perfeito. Quando você olha pra sua vida não tá nisso, né? E isso gera ansiedade, gera depressão, geram problemas psíquicos. A gente tá numa geração de filhos órfãos. Filhos órfãos de pais vivos. Também peguei essa, acho que do Marcos Madaleno, escutando o podcast dele, falando, olha, a nossa juventude não é uma juventude que não tem pai, que não cresceu com pai. Não, a juventude que cresceu com pai, mas com pai ausente. Então, às vezes, muitos desses problemas de carência, e eu falo carência no bom sentido, não falo carência aquela, pessoa carente, não. Pessoa carente, a carência de uma atenção especial, não se sente amada, tudo isso impacta. Então, nós estamos vivendo um período que nós precisamos olhar com atenção para esses problemas da sociedade. E a igreja, eu acho que ela precisa estar atenta nesse ponto. A gente não pode simplesmente viver como se essas coisas não estivessem acontecendo. E no meio disso tudo, desses problemas de ansiedade, depressão, e aí nós temos vários outros que... Sempre vem ansiedade e depressão na cabeça. Mas nós paramos para pensar, tem muitas pessoas com síndrome do pânico, muitas pessoas com, igual eu falei, carência de pai, de mãe, né? Precisando de um contato mais próximo, e acaba, às vezes, encontrando esse contato com pessoas fora da igreja. Então, muitos desses problemas... são os problemas atuais, que a nossa sociedade vive com doenças mentais. E a gente decidiu, então, que o tema do congresso deveria ser um tema que mostrasse que, olha, independente do que você está vivendo, você não tem como voltar no passado. Você não tem como ir lá atrás e fazer as coisas serem refeitas. Não tem como, né? Mas existe alguma coisa, alguém que pode transformar essa sua situação. Existe algo que é maior do que a depressão. Existe algo que é maior do que a sua ansiedade, existe algo que é maior do que a sua carência, existe algo que é maior que o seu desespero, existe algo que é maior que a sua tristeza, que às vezes não é uma depressão, mas é uma tristeza. Entendi. Existe algo maior do que a sua busca doida por dinheiro, por riqueza, por encontrar um espaço na sociedade, né? Existe algo maior que isso. E para tudo isso há uma cura, né? E aí é Jesus. Né? E aí a gente pegou o tema de Filipenses, onde fala que Jesus, para que todo... Como é que é aqui? Deus lhe deu um nome acima de todo nome. Posso ler aqui o versículo, os capítulos? Aqui, lógico. Ó. Que haja entre vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome,
para que ao nome dele, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus, as coisas na terra, as coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Né? Então, aqui nós temos 2 pontos. Primeiro, Jesus fez homem. A Bíblia vai falar que Jesus foi tentado em todas as coisas. Sim. Então, essa juventude precisa entender que ela está passando por um problema que Jesus sentiu. A Bíblia fala que Jesus foi tentado em todas as coisas. Verdade. E ele sentiu como um homem. Tanto que se você for lá para o deserto, você vai ver que Satanás estava toda hora tentando ele, claro, com coisas humanas, transforma essa pedra em pão, mas também desafiando que ele agisse como Deus. Porque se ele deixasse de ser homem e virasse Deus, o sacrifício ali ele estaria imperfeito, né? Sim. Não, Jesus agiu como homem. Então a Bíblia fala que ele em todas as coisas foi tentado. Né? Então essa dor que essa geração sente, Jesus sentiu. E ele venceu. Talvez nós por nossas forças não conseguiríamos. Nós não conseguiríamos vencer. Mas Sim. Cristo venceu por nós. Sim. E o nome dele foi exaltado. E o nome dele está acima de todo nome. Jesus, o nome sobre todo nome. E a gente fala, Jesus, o nome sobre toda ansiedade. Jesus, o nome sobre toda depressão. Jesus, o nome sobre todos os problemas. Jesus, sobre o nome sobre toda carência afetiva. Jesus, o nome sobre todas as coisas. Jesus está acima de todas as coisas. Ele é a cura, ele é a transformação, ele é a mudança para as nossas vidas. É Jesus. Vocês falando aí, a minha mente foi a 1000 por hora aqui, porque realmente dá para... É um tema bastante abrangente e um tema muito atual. Por quê? Vocês lideram jovens e vamos concordar. Um dos maiores problemas que nós temos hoje são os problemas emocionais, que são doenças psicossomáticas, não é isso? É, exatamente. São esses problemas psicossomáticos. E é um índice muito grande, né, de ansiedade, de depressão. Vício. É uma geração muito viciada. Vício. E aí entra vários vícios, pornografia, vício de jogos, vício de todas as coisas. E aí vai embora. Por quê? Porque são pessoas que nasceram, infelizmente, num contexto diferente do nosso, que eu também tenho igual a vocês, mais de 30 anos. Então, somos de um contexto diferente. Infelizmente, também é uma geração que pegou a pandemia e se transformou nessa pandemia. O mundo todo foi transformado. O mundo transformou, e acho que eles são os mais afetados. Exatamente. Né? Porque a gente... E o livro do Pastor Aro fala muito sobre essa questão da intergeracionalidade, a geração Z, acho que é os millennials, se não me falha a memória. E ele fala muito sobre essa questão do jovem hoje ter muito acesso ilimitado a informações. É uma chuva de informações que eles recebem. Tem uma geração também, alguns pais que querem dar tudo aquilo que eles não tiveram para os filhos, mas isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque a gente também não consegue também forjar os nossos jovens, e existe a pressão da sociedade. Vamos falar, a gente está em Brasília. Qual é a pressão da sociedade hoje? Passar no concurso. Você tem que passar no concurso. Se você não passar no concurso, você não é ninguém. Você falhou na sua vida. Aqui em Brasília é assim. Se você não passar no concurso, não comprar um apartamento da Águas Claras, não tiver HB20, você falhou no seu projeto. E aí você começa a gerar, e aí fora a chuva de informações, como eu falei. Isso vai gerando, e aí a pessoa acaba perdendo fé, esperança. E eu tô falando de crentes. E estou falando de pressões e de coisas que às vezes ocorrem dentro da nossa casa. Realidade, né? Quem de nós que nunca passou pela pressão da sociedade de casa, que o pai fala, olha, você tem que passar no concurso, você tem que estudar. Então, assim, é normal ter essa questão. Só que o contexto hoje, ele potencializa outros problemas. Que é esse que você acabou... É porque hoje, quando você não passa, você vê alguém postando, eu estudei 2 horas por dia e passei no concurso. Você também... Esse tipo de informação, hoje em dia... Você falou aí, esse negócio é interessante. Você falou um negócio do Instagram muito formidável. Eu já falei isso pra minha esposa. As pessoas só vão postar o que elas querem mostrar. Porque é atrativo, né?
Porque não é atrativo você postar uma coisa ruim. Quem quer viver coisa ruim? Quantas vezes? Passei no fiz o meu primeiro concurso e passei. Tá. Não estou dizendo que isso não pode acontecer. Uhum. Mas, por exemplo, fora talvez da curva, a pessoa que tem uma habilidade especial, talvez a pessoa que tem uma aptidão maior para outras, mas eu já vejo, se vocês também têm vários casos de vários amigos que passaram uma vida assim, 10 anos estudando para ser aprovado com mais de 30 anos de idade no primeiro. Sim. E para ser chamado lá depois dos 30. Eu acho que a nossa geração, e aí é uma geração que carece de ídolos, de quantidade. Então, se você olha um pouco para trás, e aí vamos fazer um estudo aqui, porque eu não sou tão velho a ponto disso, mas eu leio, eu vejo, então dá para perceber. E aqui é senso comum. Olha para trás, o maior ídolo de uma criança antigamente era o pai dela. Sim. Se o pai dela fosse motorista de caminhão, e não desmerecendo nenhum motorista de caminhão, inclusive meus pais, meu avô foi... O filho geralmente queria ser aquilo. Ele tinha o pai como ídolo. Seguia, né? Exatamente, ele tinha o pai como ídolo. O meio digital nos trouxe ídolos gerais, então hoje tu não quer mais seguir a profissão do teu pai, às vezes. Hoje tu quer ser um jogador de futebol porque você segue o Neymar. Né? E assim, eu tô falando de coisas... Ser influencer, blogueiro, então, assim, ter o verificado no Instagram. Essas coisas, elas... E falta, né? Falta nessa juventude, às vezes, uma maturidade para entender o que é que Deus quer para mim. Sim. Eu estudando, um amigo meu, inclusive o André, se algum momento assistir, Deus abençoe sua vida, ele falou, uma vez eu estava falando para ele que estava pensando em ser chamado para dirigir uma congregação, e a primeira coisa que ele me falou foi, você tem que entender uma coisa, qual o contexto da igreja que você está sendo chamado? Existem igrejas que foram chamados para influenciar um bairro só. Verdade. E amém Pronto, por isso. Glória a Deus, é o propósito. Deus designou aquela igreja para ser aquilo. Top. E ela vai cumprir o propósito de Deus ali. E amém. Concordo. Tem igreja que foi chamada para influenciar cidades. E amém. Aí se ela fizer abaixo, ela não foi chamada para fazer o que ela está abaixo. Mas nem todo mundo é chamado para influenciar a cidade. E tem igrejas que são chamadas para influenciar nações. Né? Então você tem que saber qual é a realidade que você tá. O que Deus colocou para sua vida. Porque às vezes tem gente querendo... e fazer missões transculturais, sendo que às vezes Deus chamou para transformar o seu bairro sem desmerecer de forma alguma isso. Né? Hoje todo mundo só quer o macro e às vezes esquece de olhar para o seu chamado em si. Né? Então quando a gente olha para esse tanto de divulgação, esse tanto de influência que tem hoje em dia, é todo mundo só divulgando macro, e às vezes, cara, Deus não te chamou para isso. Às vezes, e você se comparar a ele o tempo todo, vai te fazer ser infeliz. Te traz uma infelicidade, né? Porque, poxa, olha só, tal pessoa tem a minha idade, nossa, tá fazendo tal coisa, né? E eu tô aqui. Não, procura o propósito que Deus tem pra sua vida. Nós somos realizados e satisfeitos em Cristo. A nossa realização não é nas nossas atividades comerciais, estudantis, não. A nossa satisfação é em Cristo. Sim. Né? O nosso propósito é glorificar o nome dele. E aí, às vezes, Deus chamou para glorificar o nome dele na sua casa. Né? E aí você tem que ver qual que é o meu propósito. Eu estou cumprindo meu propósito? Né? Então, quando Deus chamava Davi para ser pastor de ovelhas, Davi desempenhava ali com maestria. Defendia as ovelhas de um urso, de um leão. Quantos pastores, talvez, na presença de um urso, de um leão, corria, deixava aquela ovelha para lá? Não, Davi desempenhava com maestria. E aquilo foi um preparo para ele chegar e se transformar em rei de Israel. Né? Quando ele foi lutar contra Golias, ele falou, olha, matei um urso e um leão. É esse aqui. Meu currículo é esse aqui. Mas seu currículo é lá na casa de Jessé, lá no campo. Não, mas eu tenho um currículo. Entendeu? Outro ponto. A gente também tá mudando. Eu vou mudando o foco. Não, mas... Porque, por exemplo... às vezes, porque o assunto gera muita coisa, né? Porque às vezes tu pensa, não, eu não vou começar um departamento nesse na minha igreja porque não tem uma câmera especial, porque eu não tenho uma guitarra de não sei quantos R$1.000, porque eu não tenho... Meu irmão, começa com o que Deus te deu. Mas eu tenho um Galaxy J5. Meu irmão, é o que Deus te deu. É aquilo. Faça com propósito. Porque se você estiver desempenhando o propósito, o Senhor vai colocar na sua vida. E pegando esse gancho aí, excelência é fazer o melhor com aquilo que você tem. E é Deus que acrescenta. A Bíblia vai falar, né? Vocês não recebem, oram e não recebem porque não sabem pedir. Pedem para os seus próprios deleites, né?
tenta inverter, né? Falar, Senhor, eu quero isso não para mim, mas para abençoar a sua casa. Eu quero isso para fazer. Então, a nossa satisfação ela tem que ser em Cristo. E, infelizmente, é uma juventude que não está satisfeita. Acho que pelo excesso de informação, pelo excesso de coisa e excesso... imediatismo. É muito imediata, né? Aí se a gente for falar de Jesus... nem sempre quando a gente ora, ele não vai responder na hora. Exatamente. Então isso abala um pouco a fé da quem não tem aquela firmeza, estrutura espiritualmente falando. E é uma coisa que isso impacta não só o mundo espiritual, mas ela tem causa, ela tem origem na nossa vida cotidiana. Quando tu assistia desenho, cara, você tinha quantos canais pra assistir? Geralmente 2 que tava passando, né? Tu não gostava de nenhum dos 2 desenhos, o que tu fazia? Tu tinha que assistir. Hoje em dia... Ou desligava e tu não tinha que fazer. Então, você era ensinado, até pelas condições da vida, a lidar com frustrações. Né? Então, eu não tenho o que eu quero. Frustração, mas eu vou batalhar para ter. Né? Hoje em dia, a geração... E aí, quando eu falo... E aí, se tiver algum jovem ouvindo aqui sobre isso... Quando eu falo de geração, eu não tô falando mal da geração. Não é, porque tem muita gente que olha pra geração e fala que é uma geração fraca, que é uma geração... Não tô falando mal da geração, e que fique bem claro aqui. É uma consequência, tá? É uma consequência. Quando eu falo geração, se você não se inclui, amém. Mas é um efeito, tanto que a gente estuda gerações, né? A geração Baby Boomer é por uma razão, está nascido em tempo de guerra. Então, cada geração tem um tempo. Então, essa geração, primeiro ela precisa aceitar que ela é, porque você primeiro precisa aceitar os seus erros para depois você buscar. Você ficar negando que você negando seus problemas. Só vai ficar mascarando aí. Acho que você precisava ir para um psicólogo, Matheus. Não tem um problema, não sei o que. Né? Senão a gente fica sempre, igual você falou, mascarando. Então, não estou falando mal de geração, mas é uma geração que aprendeu a lidar pouco com frustrações. Né? E aí, frustrações em todas as áreas. Né? O jovem, Deus, quem me dera, sou frustrado até hoje, né? Mas lidar de outra forma, né? Lidar mesmo, enfrentar a frustração e ter que por um tempo parar e falar, não, beleza, é isso que eu tenho, é isso que eu não tenho o que fazer, né? E aí, nossa satisfação, para isso, ela tem que ser em Cristo, senão a gente não... E pegando esse gancho aí, cara, gente, muito, muito interessante isso que a gente acabou de abordar aqui. E aí me levou a pensar em uma situação. Matheus, você como está lá dando seguimento ao trabalho que o Eliabe começou lá na Samambaia, lá na igreja sede, não é isso? Junto, né? Continua junto. Ele foi, mas não abandonou o barco. Continua lá. Com base em tudo isso que a gente conversou sobre essa questão da geração de hoje, que é uma geração muito... da internet, essa geração que se comunica um pouco diferente, ela é mais introvertida, né? Ela tá mais nas redes sociais. Quais são as estratégias que vocês têm usado lá no dia a dia? Obviamente, se vocês puderem compartilhar, sobre como trabalhar essas questões neles, de trazer eles mais para perto, de tentar não perder a nossa essência como Assembleia de Deus, mas também não ignorar que eles estão nas redes, que eles estão nos meios de informação, tentar ajudar eles a blindar essa chuva de informações que eles recebem. Quais são as estratégias que vocês estão trabalhando lá? A Assembleia de Deus ela já tem um trabalho que já ajuda demais nesse aspecto, né? Que é a escola dominical. Bom, né? Verdade. A escola dominical já ajuda de forma absurda a gente atender o jovem, o adulto, a criança, todo mundo. Mas parênteses aí, a adesão lá é boa? Bastante. Top. E aí, falando de jovens, né? A gente aproveita muito a escola dominical para poder alcançar, para poder instruir, para poder conseguir ajudar o jovem a identificar quando tem uma proposta um pouco ruim que pode atrapalhar, uma proposta do mundo que possa cegá-lo, que possa distraí-lo, que possa talvez despertar um interesse maior do que de Jesus, né? E além da escola dominical, que eu já acho assim um trabalho fenomenal e é uma boa base, né? Sim, é uma base de fato.
E a gente também criou, né, assim, com o apoio e a ideia do Eliabe quando estava lá, outros trabalhos também que nos ajudam bastante. Sim. Né? Nós temos, como de costume, o culto de domingo e tal, e para ter, como o Eliabe falou, o nosso quarto de jovens da casa, né? A gente tem outros trabalhos. Na sexta-feira do final de semana dos jovens, a gente tem na sexta-feira um trabalho com jovens, no sábado também, que a gente denominou de Refúgio e Fortaleza. Legal. O Fortaleza, ele acontece na sexta-noite, é uma mini vigília, né? E aí o Fortaleza, ele já é mais focado nessa área de abordar os temas atuais que estão... entendi. Faz sentido Fortaleza. Entendi. E o Refúgio buscar. E o Refúgio tem aquele de busca, realmente de buscar um refúgio. Legal, de ter uma oportunidade também. Às vezes tem um jovem que gosta de falar, que gosta de dar uma saudação. Ali, tá desenvolvendo. Gosta de desenvolver. No Refúgio ele tem essa oportunidade de poder também. E aí nós trabalhamos com essas ferramentas e tem surtido muito efeito. Legal. Muito efeito. Tem o resgate agora também. O resgate é o evangelismo. Já ia falar. Eu falei. Refúgio, Fortaleza, resgate. O resgate é o evangelismo. O Will que aí é o Will, que também é um dos Muito líderes. bom. Ele é um dos líderes e ele já fica mais na parte do evangelismo, na parte, né, de ir lá fora. E aí nós temos essas ferramentas que ajudam bastante, né? Escola Dominical, os outros trabalhos, Refúgio Fortaleza, que tem trazido para nós, né, tanto líder quanto liderados, a juventude no geral, estrutura e também armas para a gente lutar contra as guerras espirituais que a gente enfrenta todos os dias. Tudo isso que foi falado, depressão, angústia, tudo isso que é atual na vida de um jovem que ele vem enfrentando, a gente precisa se armar, né, para poder entrar no campo de batalha. Ninguém vai pro campo de batalha só sem nada, né? A gente precisa se armar. Como o Paulo falou, a gente não luta contra carne nem sangue, né? É contra as potestades, os príncipes das trevas, e a gente sempre busca no Refúgio, no Fortaleza, na Escola Dominical, em todos os trabalhos que a gente pode estar se armando com a armadura de Deus para poder enfrentar o dia mal, enfrentar o inimigo. Olha, formidável esse planejamento que vocês têm de sempre ter algo com intencionalidade para os jovens, né? Preparando ali, falando de resgate, falando de vidas, né? Salvação de vidas, reconciliação, refúgio, a busca, fortaleza, proteção espiritual, não somente espiritual, mas da vida também, da vida secular, direcionar os jovens. E eu imagino que vocês recebam muitos pedidos de conselhos, de ajuda, né? Vocês têm um trabalho de aconselhamento. E muito me alegra também, Eliabe, você falando, você citou aí o Marcos Madaleno. Para quem não sabe, Marcos Madaleno é um líder de uma referência hoje, não só ele, mas outros como Douglas Gonçalves, né? São referências. O Marcos Madaleno, ele foi um dos caras que idealizou um projeto de acabar com o carnaval da cidade dele, né? Quem tem um livro dele, um laranjinha, que eu não vou me lembrar o nome agora, Ministério com Jovens. Ministério com Jovens. Vocês já leram, né? Vocês sabem. Então, vocês começaram a falar aí, eu já vi a memória, tudo que eu li no livro, entendeu? Muito bom. E é muito bom saber que vocês estão... A gente está andando assim, mesmo a gente está em locais diferentes, a gente está no mesmo pensamento, no mesmo projeto de vida. E minha esposa sempre fala isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou citando ele. Porque ele foi um cara que conseguiu acabar com o carnaval da igreja, carnaval da cidade dele, não só da cidade, mas de algumas cidades vizinhas. Igreja São José dos Campos, quem já teve a oportunidade de ir lá, essa igreja lá é uma igreja muito bonita, muito grande. Quem que tiver interesse, vai lá na igreja da cidade também. É muito interessante conhecer o trabalho lá de perto. A gente conheceu ano passado esse trabalho. Minha esposa sempre fala um negócio muito interessante. E
o nosso papel como igreja evangélica em Brasília, com todos esses congressos que nós temos, é acabar com o carnaval dentro de Brasília. A gente tem que ser o grande o suficiente para acabar com o carnaval em Brasília. A gente viu no carro falando disso, né? A gente tem que ser grande o suficiente para isso. Nós temos vários congressos em várias denominações, mas ainda a gente não alcançou o objetivo porque ainda existe carnaval. A gente não pode deixar que verba pública seja destinada para esse tipo de evento. Não criticando essa questão de verba pública. Não estou entrando nesse mérito. Não entendam isso. Sim. Eu estou falando, nós, como cristãos, temos que ter o desejo. Se vai acontecer ou não, é projeto do Senhor. Mas a gente tem que ter esse desejo. Essa chama de que vocês, na Samambaia Norte, o Comab na Guariroba, uma de Sama lá em Santa Maria, o Chamep na Ceilândia Sul e o Judá lá no PSU, que são 5 congressos que acontecem no nosso ministério no período do feriado, eles sejam fortes e fluorescentes para, no mínimo, acabar com o carnaval na circunvizinhança ali. E aí a denominação evangélica em Brasília a gente acabar. Uma igreja que não chega num local e não muda aquele lugar, ela é uma igreja morta, né? Pronto. O avivamento, ele já traz essa característica. Tipo assim, tem uma igreja e um bar. Nada contra o bar. Mas a igreja, ela tem que ser tão influente que a pessoa que montou um bar, ela se sinta constrangida de vender uma bebida do lado da igreja. Se a igreja, se a nossa comunidade, a gente viu, na nossa região ali, a nossa comunidade é uma comunidade boa. Sim. Né? Sim. Então, nisso, para ver. Mas uma igreja que não chega no lugar e as pessoas não são melhores, as pessoas não mudam de vida, as pessoas não são mais educadas, as pessoas não... Porque a igreja tem um papel social. A igreja também, tem. Nós somos chamados para transformar, né? Sim. E você falando de acabar com o carnaval, inclusive a gente até brincou antes de começar, né? Que não é mais feriado de carnaval. É o feriado onde os jovens se unem para adorar a Deus. Sim. Porque a gente veio conversando, né? Vindo para cá e eu tava comentando com o Eliabe. Eu não sei, você falou que os outros líderes falou por quando foi que o congresso foi para esse feriado, para essa data, né? Falou. Eu acho que o nosso já nasceu nesse período. Já foi, né? Isso. E assim, no meu entendimento, pelo que eu percebo, eu vejo uma estratégia divina de fazer assim todos esses congressos no mesmo período, justamente com esse foco. Às vezes alguém pode olhar de fora e falar, o Chamep tá melhor do que o Madex. Não sei o que. Não entra em disputa e não entra... Não, o foco é o mesmo, né? O propósito é o mesmo. Porque o que acontece? Que a gente estava conversando vindo para cá. Às vezes a gente também vai pro congresso muito... O Eliabe falou a palavra. Muito individualista. O consumismo. Eu vou buscar... Eu vou buscar pra mim. Eu vou receber, eu vou pra mim sair cheio. Isso. Mas eu não vou invocar o nome do Senhor, sabe? E quando nós vamos para o congresso buscando a Deus para que o nome dele seja exaltado, invocando o nome do Senhor, e aí puxando o tema do congresso, né? Jesus, o nome sobre todos os nomes, o nome sobre todo o nome. A gente invocando o nome de Jesus sobre tudo e sobre todos, a gente começa a alcançar esse objetivo, que é de acabar com essa farra da carne, com essa farra do pecado. Sim. Que meio que a gente precisa ser intencional, né? A gente, às vezes, parece... A minha impressão que eu tenho. Tava conversando com ele vindo pra cá, já sei sobre isso. E rapidinho, só pra não ficar mal entendido. Porque não é errado você ir buscar, não é errado você ir ser cheio. Verdade, isso não é errado. Não tem problema você sair de lá cheio, transbordando. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Claro. Isso não é errado. Mas que esse não seja simplesmente o foco principal e único da... Mas, Matheus, eu vou mudar aqui o que você falou, que não é errado, eu vou dizer outra coisa. Pode ser errado. Pode ser, dependendo do... A intenção. Com certeza. Parece que a gente... Às vezes a gente não se sente lutando uma guerra. Entendeu? Parece que a guerra é só você, sua mente, seu corpo. Minhas coisas, minhas conquistas. A gente, o Matheus veio falando... E a gente surgiu dessa conversa no carro, porque o Matheus ele veio falando de uma reportagem, um vídeo que ele viu,
que no carnaval, as equipes, eu nem sei de onde elas têm um propósito de engrandecer os orixás e tudo mais. E a disputa delas, independente de... É porque o vídeo foi o seguinte, eu não sei o que ele era um cara falando, tipo, numa palestra, eu acredito que tava lá aquelas escolas de samba, e o que deu pra entender que as escolas de samba, eles estão competindo, entre aspas, mas no mesmo propósito. E aí ele fala, no início da carreata, sei lá o que é aqueles trem do desfile, desfile, no início do desfile, todos estão unidos buscando o espírito dos mortos, o espírito de não sei o que, tal, um demônio de Satanás. Eles vão pra internet, a gente que fala. Mas assim, ele tá falando abertamente, sabe? Sim. Falando abertamente justamente isso. E aí mostrando isso, ou seja, aí o Eliabe falou. Né, porque às vezes parece que a gente não tá lutando uma guerra. Parece que o meu problema que é o que importa, sabe? O reino espiritual tá lá, tá o inimigo crescendo, fazendo suas coisas, tentando... Cara, o pessoal das outras religiões, eles se preparam, eles se consagram. Eles não chegam lá falando, não, é loucura. Eles se preparam muito, eles jejuam, eles fazem propósitos. E parece que a gente tá buscando só o nosso. Você vê, então, uma junção de escolas de samba, sei lá, enfim, não sei o nome, graças a Deus também nem sei, eu nem quero saber. Uma junção que tem um propósito de abrir portal de não sei da onde, de clamar que naquela região venha uma entidade para... E a gente às vezes buscando só o nosso, entendeu? Buscando o meu. Meu irmão, eu tenho que buscar ser cheio, mas não cheio de mim pra mim. Eu não vou ser cheio pra mim. Sim. Eu não vou pra eu, sei lá, pra eu chegar em uma... Quando eu comecei a estudar teologia, eu falo sem vergonha dessas coisas, porque o pessoal tem que saber que a gente erra. Quando eu comecei a estudar teologia porque os meus amigos lá da igreja, graças a Deus, eles sabiam muito de teologia. E eu comecei a estudar porque eu falei, caraca, eles sabem muito, eu quero saber também. Eu comecei a estudar teologia com a intenção errada. Estudar teologia é bom? É claro que é bom, mas no meu coração eu queria competir com eles. Até o Senhor ter graça de mim, mostrar a graça dele, né? Até porque, cara, tem gente... Aí você começou a estudar teologia, você falou, realmente... Então, assim, o Matheus falou que não é ruim que você vá ser cheio, depende da sua intenção. Não é errado você sair cheio. Exatamente. Porque, cara, vá para um congresso, seja Chamep, seja Madex, seja uma seja o que for que tem aqui em Brasília, que você for, do Judá, enfim, do onde você conseguir ir, vá... Mas para você se revestir de força espiritual, para você vencer o mundo. Não é de você para... O fim não é você. O fim do evangelho não é a gente, cara. O fim do evangelho é o reino. O livro A Trelice e a Videira, ele vai falar bem no iniciozinho dele sobre o nosso propósito. Nosso propósito é o reino. Às vezes, não, mas eu ganhei 10 jovens, esses jovens não vieram para minha igreja, foram para a igreja do lado. Para de contar número. Conta o reino. Você não é um agente só da sua igreja. É claro que é bom você ganhar e encher a sua igreja. Sim. Isso é bom. Mas o principal propósito por trás disso é o evangelho, é o reino. E a gente tem que ter essa noção de reino, né? Pra gente entender a batalha que a gente está lutando. Senão a gente não entende o que a gente está lutando. E a gente falando sobre esse tema, a gente conversava aqui nos bastidores antes de começar aqui o nosso podcast. Nós temos 5 congressos do ministério que acontecem no período desse feriado. Vou até parar de falar de feriado do carnaval. Desse feriado. Feriado dos congressos do Ministério do Guará de Juventude. Exatamente. Somos 5 congressos. Nós temos um congresso na Ceilândia Sul, chamado Chamep. Vocês lá na Samambaia Norte, o Madex. Nós temos o Judá no PSUL. Nós temos na Guariroba também na Ceilândia, o Comave. E nós temos o Mate Samar na Santa Maria. Aí muitos podem pensar, para que esse tanto de congresso? Vamos falar aqui um negócio bem sério. Cada um desses congressos, eles atingem uma comunidade diferente. Atingem um certo tipo de pessoas, né? Que são pessoas mais próximas, sem contar que todas essas igrejas, elas têm congregações. E fora nós temos vários em Brasília congressos tem muitos, em Brasília, né? Que cada um tem os seus objetivos. Sabe o que importa?
de fato, no fim das contas, é que o nome de Deus está sendo glorificado e anunciado. E o reino avançando. E o reino avançando. E o reino avançando. E é isso que é importante. Não é competição, não é para falar que é um maior que o outro, não é um melhor que o outro. Não. Cada um... Aí, por exemplo, eu ganhei 300 almas, eu ganhei 500, eu ganhei 1000. Glória a Deus. Quem ganhou na verdade? Meu. Quem ganhou na verdade? O reino. O reino cresceu, a gente saqueou as almas do inferno, tiramos pessoas que estavam perdidas, amarguradas, feridas. Demos uma resposta para a dor delas, né? E estamos lá trabalhando, cuidando. A gente, nos outros podcasts, a gente... feriado é menos 300 lá. Exatamente, entendeu? Então esse é o propósito. E falando sobre isso, como está a expectativa para uma Madex 2025? 1000 por hora. Grande. Tá grande, viu? Esse ano a gente vai receber, acho que 5 caravanas no Mato Grosso. 5, deixa eu ver aqui. Não, algumas cidades se uniram, né? A gente tá vendo, vai receber gente. Então aí 5 caravanas significa 5 ônibus? Não, algumas delas se uniram para vir juntos, né? Mas vem 5 igrejas tá vindo gente lá de Tangará da Serra, tá vindo gente lá de Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garça. Eles estão vindo, né? Meu Deus. Fora que tem gente também, aqui foi informação do Guilherme, tá? Tem gente vindo de Portugal. Olha aí. Pro congresso. Que bênção. Então a expectativa... Não, tá alta. A programação tá excelente. Pra quem não sabe, eles mais ou menos acabaram de sair de uma vigília e vieram quase que direto pra cá, ainda tô aqui. Cheio da pressão. Não, quer dizer, foi ensaio geral. E vigília. Até 6 da manhã. Vigília é raiz. Raiz. Vigília é raiz. Vigília raiz foi muito boa, inclusive as palavras que vieram. Foi muito vigiliona boa. Graças a Deus. Pra quem quiser participar da Almadex esse ano, tem aonde é que vai ser, como vai ser, se tem transmissão no canal do YouTube, fala aí pra gente. Vamos lá, preço que você vai pagar para participar da Almadex é R$0,00. Muito bom, isso é importante. É totalmente aberto. Sim. Claro que a nossa igreja oferece uma estrutura para as nossas congregações, para os nossos jovens, né, que é de hospedagem, de hospedagem e alimentação. Quero participar. Paga nada. E lá é programação de manhã, de tarde e noite. Uhum. O culto começa às 6 horas da tarde. E dizem que já tá lotado, né? Já tem as bíblias. Inclusive, esse ano surgiu aí esse ano, vamos ver como é que vai ser. Deus nos dê sabedoria. Porque tá surgindo aí. Teve reivindicação, muitos vídeos aí na internet dizendo Bíblia não guarda lugar. 4 horas da tarde já tem Bíblia guardando lugar. 4 horas. 5 horas. O povo acaba já deixa a Bíblia, né? 4 horas tem Bíblia já nos lugares, 5 horas começa a chegar o pessoal e cheio de Bíblia no banco. Onde eu vou sentar? Teve uma vez que o culto não começou mais cedo porque já tava, a igreja não estava lotada? O nosso pastor presidente, pastor Caetano, ele é o seguinte: se a igreja tiver com quantidade de gente pra começar o culto, ele começa. Mas é 3 horas da tarde, mas tem gente pra assistir o culto. Pronto. E ele começa o culto a hora que vai. Então, já aconteceu muitas vezes, eu também. Às vezes o culto, eu ia dirigir o culto, né? E o culto tava marcado pra começar às 6 horas da tarde. Beleza, eu tô lá me arrumando, era 5h30, falei, vou chegar com meia hora de antecedência, né? Chegava lá 5h20. Cara, o culto já tava rolando. Começou 5 horas, às vezes começou 20 para as 5. E eu ficava, meu Deus do céu, como assim? Então é loucura. A expectativa do congresso tá alta, o pessoal tá vindo. Tá tendo essa reivindicação agora de que Bíblia não guarda lugar. Galera, Bíblia não guarda lugar, tá bom? Bíblia não guarda lugar. Eu vou te falar, eu fui num evento desses aí grandes, que a gente fez uma dessas, que esse é mal de assembleano, né? A gente guarda os negócios lá. Eu guardei a Bíblia lá. E o organizador do evento falou, não guardem lugar. Se guardar, a gente vai pegar as suas coisas e vão botar lá nos Achados e Perdidos. Pois é. A gente pagou pra ver. Aí o que aconteceu? A gente chegou lá, cadê nossas coisas? E gente já tinha gente sentado no nosso lugar, porque foi avisado. Mas, pessoal, Bíblia não guarda lugar. Esse ano a gente vai ver como é que vai fazer. Aí eu não vou falar nada porque depende do pastor, né? Mas, enfim, esse ano tá um movimento pra ir. Deixa o povo lá. Tá? Nossos jovens hoje, a gente faz uma estimativa pelas vendas de camisa, pela hospedagem, a gente vai ter em torno só de jovens, claro, fora os irmãos que estão visitando, né? A gente faz essa contabilidade de 1.300 jovens, então
vai ser abençoado. Né? Esse faz parte do grande conjunto. Né? O conjunto Infinito Fora Louvor. As pessoas que vão para... Infinito Louvor. Isso é só do Infinito Louvor. E é isso. E quem quiser acompanhar no Instagram... Tem transmissão ao vivo no YouTube. Tem. Vai ser na Umadex, você viu? Na TV Evadex. TV.Evadex. TV.Evadex. Instagram, no YouTube. Umadex. Instagram, Umadex Brasil. Umadex Brasil. Quem quiser acompanhar as informações. Eu vi que tem uma lojinha lá. Esse ano a gente tá com squeeze top. Olha lá, nossa, Deus, a gente tá evoluindo, né? É bag, como é? Eu não sei. Eco bag. Não, eu vou dar. É Eco bag. Eu vou dar uma dica. Vou dar uma dica aqui pra você que for lá na Umadex. Vá de manhã e só sai à noite. Porque além dos cultos, tem ali nos intervalos, tem uma praça de alimentação. Top. Fenomenal. Tem um crepe lá, não vou falar mais nada não, só vai lá. Mas então é isso. Então quem quiser assistir, não puder acompanhar pelo YouTube. Quem puder ir lá, chegue cedo, não guarde lugar. A gente lá tem um templo, o congresso é dentro do templo, né? Tem a área do lado. E tem a área do lado que a gente geralmente coloca 1 ou 2 telões, dependendo da quantidade de pessoas que tem. Eu acho que esse ano vai ser só um, não sei quantos telões vão ter, mas ainda tem uma estrutura. Geralmente a gente aluga até telão de LED pro pessoal lá do lado de fora. Então vamos lá, começa na sexta, dia 28 de fevereiro. Aí vai contando, bora lá. Sexta-feira, 28 de fevereiro. Abertura. Vai começar às 7h30, 19h30 na sexta. E no sábado? No sábado, 9 horas da manhã, nós já temos programação. Na verdade... 8 horas já tem, né? É porque assim, deixa eu dar um segredo. Esse aqui vai ser segredo só pra quem tá ouvindo o podcast. Tá, beleza, contei. Nossa programação começa às 9 horas. Só que de 8 às 9 tem um devocional com a galera que tá hospedada lá. E são palavras ricas. São palavras muito boas. Eu fiquei sabendo disso ano passado. Se você um dia quiser chegar mais cedo, é só pra quem quer. Porque ninguém quer acordar mais cedo. Então, é o culto bom, é o culto de quem quer estar lá. Sim, verdade. Né? Então, de 8 às 9 tem um devocional muito bom, tá? Aí começa às 9 horas. Esse devocional horas. São todos os dias, né? Todos os dias. Legal. Todos os dias. Aí, 9 horas, geralmente até meio-dia, né? Aí, no período da tarde, como o nosso culto tá começando muito cedo, no domingo tem batismo, né? Mas a gente tá falando do sábado. Do sábado à tarde... Sábado à tarde não vai ter... Não vai ter não, trabalho, né? Não, porque... Então... Aí o culto também começa... O nosso culto tá começando 18 horas em regra, mas se tiver a igreja cheia 3 horas da tarde, começa 3 horas da tarde. Tá sendo aí. Então, no domingo nós temos a mesma programação. Sim. Então, nós já vamos sexta, né? Sexta-noite, sábado, dia todo. Domingo à tarde tem um domingo de batismo. Segunda-feira, né? De manhã à tarde, à noite, à tarde / noite. Terça-feira, né? 5 dias de congresso. E aí, esse ano, excepcionalmente, fomos além. Já não bastava 5 dias. Aí acrescentaram mais um dia. A quarta-feira de cinzas, agora a gente também vai tá tendo um evento. É o chamado... A quarta-feira de gratidão. Quarta-feira de gratidão. Que horas? É a manhã da gratidão. Vai ser amanhã? É amanhã. E olha só que legal. O nosso congresso para acontecer... É um congresso de jovens, mas acontece porque as irmãs estão nos ajudando, os obreiros estão nos ajudando, vigiando o carro. A igreja se une, né? A igreja se une, é um congresso que move todo mundo. Quarta-feira vai ser uma manhã exclusiva para todos os que estavam trabalhando. Então não vai funcionar a cantina, não vai funcionar a alimentação. Só culto de gratidão. Culto de gratidão para aqueles que às vezes queriam estar participando, mas estavam tendo que vigiar carro lá fora, para os irmãos. Ter o momento deles, o nosso culto da gratidão vai ser na quarta-feira. Parabéns. Então nós temos hoje 6 dias de congresso. 6 dias de congresso. E aí, se pegar 2026, aí vira 7. Se pegar 26... Aí depois vai virar uma semana. Aí vira o mês do Madeira. Mas assim que é bom, assim que é bom. Uma festa do tempo de Israel. Mas, Matheus Eliabe, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso podcast. Foi um prazer enorme, de verdade, conversar com vocês. Conversa muito agradável, muito enriquecedora. Que o Madex seja abençoado. Amém. Que vidas sejam salvas, que vidas sejam resgatadas. E que vidas sejam transformadas pelo poder da palavra. E que tudo que aconteça lá nesse dia seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Que nós sejamos apenas ferramentas na mão dele. E obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter participado. E foi uma honra poder conversar com vocês aqui. Toda nossa.
E, galera, eu falei pouca coisa assim de programação, porque eu realmente sou. Era para o Guilherme. O Guilherme. O Guilherme pediu para mandar um salve para ele. No final do podcast ele manda um salve, tá? Salve, Guilherme. A próxima é você, tá? Mas ele que geralmente sabe mais essas coisas, mas entra lá, o Adex Brasil no Instagram. Lá tem tudo. Lá tem tudo. Tem os pregadores que já estão fechados, cantores, os dias, tá tudo lá. Já começa a soltar a programação também. A gente não solta programação com muita antecedência, não. Sim. É estratégia. A gente gosta de, né, segurar um pouquinho, né? Então é isso. Tá bom. Tá? A gente agradece aqui em nome do Madex, agradece aqui a iniciativa da Madeg, tá? Da Madeg. Que Deus abençoe todo o Ministério do Guará e que todos os campos venham estar unidos com esse propósito, pensando no reino, né? Graças a Deus. Um abraço a todos que já passaram aqui, né? Todos os outros líderes, todos os outros congressos que passaram aqui. Amém. Eu sei que vai ser uma bênção, o Senhor tem coisas grandes pra gente, nosso foco tem que ser o reino e Deus abençoe. E não se esqueçam, o Madeg 2025, praça de alimentação da Umadex lá na... Com crepe e café gelado. Café gelado, milkshake. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, né? Obrigado por vocês terem nos acompanhado, assistido esse podcast até aqui. Eu espero que você tenha sido edificado por essa conversa, pela palavra, por tudo. E não deixe de seguir a Almadex lá nas redes sociais. Nós vamos deixar aqui todas as informações na descrição do vídeo, tá bom? Deus abençoe e até o próximo episódio do podcast da Almadeg. Até mais.